Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Eduardo, sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Semear, na cidade de São Paulo. E este é um momento onde eu trago de uma forma um pouco mais resumida as pregações que nós temos feito aqui na nossa igreja aos domingos. É uma forma de abençoar a sua vida, de fazer com que mais pessoas também possam ter acesso a boas palavras, que vai trazer sempre bom ânimo, vai trazer esperança ao seu coração e também vai trazer um bom sentido de vida como exortação de como nós cristãos devemos nos comportar neste mundo, tá bom? Então, desde já, muito obrigado a todos que têm nos acompanhado e eu quero pedir para que você possa se inscrever aqui no canal da igreja, possa dar seu like aí, faça seu comentário também, para que juntos todos nós possamos crescer na fé e na graça do nosso Deus, ok? Para hoje, nós queremos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 12, que é onde nós vamos concentrar toda a nossa meditação. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Este texto é um texto onde Paulo está escrevendo uma carta para o seu amigo e estimado irmão em Cristo, Timóteo. Alguém que Paulo pôde pessoalmente discipulá-lo e depois de sair para as suas próximas viagens missionárias, deixa agora Timóteo ali para ser o anjo da igreja, o pastor da igreja, aquele que vai dar continuidade no trabalho da igreja em Éfeso. Então, nós queremos olhar para este texto aqui e entender qual é o produto da graça divina na vida do crente. O que se produz? Porque a nossa teologia acredita que o primeiro passo em direção à salvação do homem, quem dá não é o homem, mas sim o próprio Deus. Assim como aconteceu com Paulo, Jesus Cristo aparece para Paulo no caminho para Damasco e a partir deste momento Paulo tem uma nova vida, ele tem novos objetivos, ele simplesmente muda a rota da vida dele completamente depois que Cristo se apresentou a ele. Até Cristo se apresentar a Paulo, Paulo era apenas um perseguidor de cristãos, alguém que consentia na morte de cristãos, mas a partir daquele momento, Paulo passou a ser um cristão também. Então, quais são os produtos da graça divina que primeiro me alcança e que traz junto consigo uma série de situações da minha vida nas quais eu posso me identificar como um cristão? Então, a primeira delas que nós vemos aqui na nossa igreja é a gratidão. Então, você percebe que Paulo inicia o texto, o verso 12, falando sobre gratidão. Eu, pelo menos, desconheço qualquer pessoa que, sendo crente, realmente alcançada por Cristo Jesus, venha dizer que não se sente grato a Deus por tal dádiva. Eu desconheço uma pessoa que, ao dar o seu testemunho, não vá atribuir a Deus graças a ele por ter sido alcançado por este evangelho. Então, se tem um dos produtos latentes na vida do cristão, depois que Deus o chama e o convida para um relacionamento próximo, é justamente a gratidão. Todo crente, todo cristão, ele deve ser grato a Deus. É o princípio basilar daquilo que nós vivemos, porque primeiro fomos alcançados, recebemos aquilo que nós não merecíamos. Inclusive, essa é a definição de graça, é favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós tínhamos o direito ou éramos merecedores de tamanho favor de Deus, mas ainda assim ele vem e nos alcança. Seguindo um pouco mais adiante no texto, nós vamos ver que outro produto dessa graça de Deus, além da gratidão, é o fortalecimento. Assim como Paulo disse, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ou seja, quando Deus ele alcança a vida do cristão, ele não somente o convida para um relacionamento e vira as costas, ele começa a ter um relacionamento com esta pessoa a fim de que ela seja fortalecida para poder desempenhar uma obra. Então, o cristão, ele é convidado para um relacionamento que tem a intenção de dar continuidade a uma obra que Deus deixou para cada um de nós. E essa obra, ela vai ser feita a partir do fortalecimento que o próprio Deus vai dar para cada um de nós, através da própria palavra dele, deixada para nossa instrução, através das orações,
através da comunhão dos santos, a congregação, né, esse ajuntamento chamado igreja, tudo isso é favor de Deus para a vida do cristão. Então, essa mesma pessoa que ela recebe graça, ela se sente agora fortalecida através do Espírito Santo de Deus para poder dar continuidade na sua vida e assim viver uma vida digna daquele a quem a chamou, né, a quem o chamou, certo? Então, o primeiro ponto é a gratidão, o segundo é o fortalecimento e o terceiro ponto que nós podemos meditar aqui na igreja é que Deus ele também vai ressignificar a nossa vida. É um outro produto dessa graça que nos alcança. Se você olhar para a história de Paulo, o verso 12, né, diz assim: sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel. Se você lembra da história de Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, quando o nome de Cristo começou a se alastrar por toda Jerusalém, todas as circunvizinhanças ali de Jerusalém, Paulo estava justamente no foco de pessoas que queriam que o nome de Cristo fosse apagado, fosse diminuído, que as pessoas não ouvissem, não crescem, não se convertessem a esta nova religião, vamos chamar assim, chamada cristianismo. Então Paulo era alguém que consentia com as grandes atrocidades que eram feitas naqueles dias. E aí, Cristo, no caminho para Damasco, como já falamos, se apresenta a Paulo e então muda, transforma a vida de Paulo. Aquele que era perseguidor passa a não perseguir mais a igreja. Pelo contrário, torna-se perseguido também agora pelo judaísmo de uma forma geral. Então, um dos produtos da graça de Deus na vida do ser humano é que agora ele vai ressignificar tudo aquilo que ele tinha no coração. E é interessante se a gente notar que o texto fala que me considerou fiel. Para e pensa, mesmo Paulo consentindo com a morte, com a perseguição de outros cristãos, mas tudo isso era feito com a intenção de glorificar a Deus. Um herege naqueles dias era, digamos assim, meio que caçado, mas com a intenção de calá-lo, de fazer com que ele não divulgasse mais heresias. E Paulo tinha essa intenção no coração. O zelo por Deus, o zelo pela glória de Deus, pela palavra de Deus, o fez agir desta forma. E por isso que Paulo diz, ele não toma para si a alcunha de eu sou fiel, mas não, ele diz que Cristo o considerou fiel. Justamente porque apesar de todas as atrocidades, todos os desvios que talvez aquela religião daquele dia, o judaísmo e todas as outras seitas judaizantes que tinham naqueles dias, impedisse as pessoas de ver verdadeiramente quem Deus era e qual era a sua vontade, nós vemos pessoas como Paulo, por exemplo, que tinham um coração que ardia por fazer a vontade de Deus. E por isso que Jesus Cristo, então, o considera fiel. Então, é produto de Paulo? É mérito de Paulo? Não. Tudo isso é produto e mérito da graça de Deus sobre a vida dele. Porque se fosse para ele receber algo segundo aquilo que ele merecia, não era a graça. Não era ter sido alcançado por Cristo Jesus. Ele era um perseguidor, alguém que estava impedindo que a graça divina se estendesse por todas as pessoas naqueles dias. Então, por isso que é mais um produto da graça de Deus, ouvir que Paulo teve a sua vida ressignificada e é o mesmo que ele faz com cada um de nós depois da conversão. E por fim, nós falamos sobre um direcionamento, porque Paulo termina o verso 12 dizendo que ele foi designado para o ministério. Né? Então, a partir do momento que nós temos este encontro com Cristo, todos nós, naturalmente, passamos a ter agora um objetivo, né? Nós vamos usar os nossos dons e talentos a serviço de Deus e a serviço da sua casa e da sua vontade. Então, por isso que Paulo agora recebe um direcionamento. Né? Os apóstolos, todos os outros, estavam ali pregando entre os judeus e Jesus chama Paulo para que fosse o grande pregador aos gentios, aos outros povos. Então Paulo ele tem uma designação, ele tem um caminho, uma direção para seguir muito clara depois do seu chamamento por Cristo Jesus, para agora fazer parte também do colegiado apostólico daqueles dias. Irmãos, pensando em tudo isso, eu fico imaginando na nossa vida hoje em dia, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, se não é exatamente igual,
se a primeira coisa que sentimos depois da nossa conversão não é a gratidão, se em seguida nós não nos sentimos fortalecidos pela palavra de Deus, se em seguida nós não temos a ressignificação de coisas que nós acreditávamos ser de um jeito e aí aprendemos que não é bem assim, que as coisas têm uma outra dimensão, e por último, quando Deus realmente nos vê prontos, nos capacita dando assim um direcionamento para a sua obra. Não muda. Não muda, seja ontem, hoje ou amanhã, a vida cristã vai ser a mesma, vivida da mesma forma, sob os mesmos princípios, com a mesma intensidade. Então, depois que nós fomos alcançados por Deus, por essa maravilhosa graça, tudo que nós podemos fazer é ser gratos e servir a Ele com inteireza do nosso coração, com sinceridade, com verdade, e ter a certeza e a convicção de que nós estamos seguindo os passos do Mestre Jesus. Que esta palavra te abençoe, que você, independente do que você está vivendo ou passando, você se sinta grato ao Senhor por ter sido alcançado. E que você possa sempre estar preparado a pôr à disposição do reino, os seus dons, os seus talentos e tudo aquilo que Deus lhe permitiu ser, que é para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever, mais uma vez eu peço, no nosso canal. E até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.